o texto de Lucas 15, que é a parábola do pai pródigo. A sua Bíblia deve estar assim também, não deve? Não está a parábola do pai pródigo. E eu vou tentar mostrar para vocês por que que o nome certo dessa parábola seria do pai pródigo, ou um outro nome que eu vou propor também durante a mensagem. Esses nomezinhos que aparecem aí, na sua Bíblia, pode observar que está em negrito. O que está escrito em negrito aí no Lucas 15, antes do Lucas 15? Jesus recebe pecadores, né? Descendo o texto tem outro negrito aí no meio, não tem? A parábola da ovelha perdida, depois dracma perdida, depois a parábola filho pródigo. Esses que estão com a letrinha mais em negrito, isso aí não está nos manuscritos originais. O que quer dizer? Isso não é inspirado por Deus. Isso é apenas uma nota da pessoa que fez a tradução da Bíblia para a nossa língua portuguesa, tentando ajudar a quem fosse ler. Agora, às vezes, essa ajuda é uma ajuda que acaba atrapalhando. É a mesma coisa quem tem a Bíblia aí, sabe essas Bíblias com comentário? Não sei se a sua tem comentário. Isso é bom por um lado, mas é um perigo por outro lado. Porque o comentarista, quando ele coloca esse comentário do lado do texto bíblico, ele dá a visão dele sobre aquele texto bíblico. E há muitas pessoas que acabam confundindo a palavra de Deus, que é o texto bíblico, com o comentário dessa pessoa que fez esse texto aí ao lado. Estava vindo para cá e pensando, né? O bloco estava chegando. Senhor, me ajuda a expor somente a tua palavra. Que eu seja fiel ao texto bíblico. Porque é o texto bíblico que vai ficar na tua vida. Não vai ser a ilustração que vai mudar a tua vida. Não vai ser um vídeo que eu possa passar aqui que vai mudar a tua vida. O que pode mudar a tua vida, efetivamente, é a palavra de Deus. E a minha tarefa aqui é trazer com fidelidade a palavra de Deus. Por isso que eu quero propor, eu quero desconstruir aí esse nome da parábola do filho pródigo. Me parece que não é um nome muito feliz. E ele acaba atrapalhando até a compreensão do texto. Eu vou explicar por quê. Vamos lá, então, fazer a leitura da parábola, desse trecho das Escrituras que está em Lucas 15. Acompanhem comigo enquanto eu faço a leitura. Lucas capítulo 15, Evangelho segundo Lucas capítulo 15, diz o texto na nova versão internacional, NVI, que eu vou ler aqui. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez, queridos? Fala, Pai. Fala à tua igreja. Fala ao nosso coração. Ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e irmãs. Que o ensinamento que esse texto das Escrituras traz venha tocar o nosso coração e ficar impregnado na nossa mente e na nossa alma. Que teu Espírito fale agora, que ele leve cativo os nossos pensamentos, Pai, à tua presença. E que somente o nome de teu Filho Jesus Cristo seja exaltado agora. E que nossas vidas sejam transformadas pelo poder regenerador, restaurador, renovador da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. É um texto tremendo. Lemos um capítulo todo da Bíblia agora. Lucas capítulo 15. É um texto muito interessante e para entendê-lo é importante que a gente entenda o contexto. Muitas vezes a gente interpreta de forma errada certos versículos da Bíblia porque tiramos o versículo do seu texto. É tirar uma frase do contexto da conversa, por exemplo. Você pode dizer o que a pessoa não está dizendo. Mesma coisa esse texto aí. Qual é o contexto? Por que Jesus contou 3 parábolas? Não foi 3 parábolas que ele contou? 3 parábolas. Não foi de graça. Não foi para passar o tempo. Deixa eu contar uma anedota para vocês. Deixa eu contar uma piadinha para vocês. Não foi esse o propósito. Ele não estava jogando conversa fora. Houve um propósito. Essa imagem que aparece aqui é uma das pinturas feitas em alusão a esse evento. Mostra essa figura aqui. É o Jesus Cristo clássico, né? De roupa branca, barba comprida, cabelo comprido, né? Cercado por pecadores e com a mão estendida em direção a esse grupo aqui, que é o grupo dos fariseus e dos doutores da lei. Percebam que o pintor tentou retratar nessa ilustração aqui a cara de deboche, de enfado, de reprovação dos escribas e dos doutores da lei, dos fariseus, e a autoridade de Jesus. E os pecadores e publicanos atônitos, olhando para aquela cena e vendo o que estava acontecendo. O versículo-chave que dá o contexto é esse aqui. Né? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come. Esse é o contexto que dá razão para Jesus contar 3 histórias, 3 parábolas. Quando se fala publicano e pecador, se fala de um grupo que era rejeitado profundamente pelo povo de Israel. Publicano era um traidor, porque o publicano era a pessoa que trabalhava a favor de Roma para coletar impostos, era um oficial de justiça daquela época. O judeu achava esse cara um traíra. Esse cara é um dos nossos, mas trabalha para Roma e para nos punir, para nos fiscalizar. E os pecadores eram pessoas que tinham uma conduta ética e moral reprovável segundo os costumes da época. Às vezes eram prostitutas, às vezes eram pessoas que não tinham uma profissão definida, que não tinham uma boa família. Eram considerados pecadores. Tanto que no texto, até isso aparece com entre aspas, assim, porque não é uma boa tradução para que eram essas pessoas. Mas eram as pessoas,
os que estavam à margem da sociedade. Já os escribas, os fariseus, eram as pessoas importantes daquela sociedade. E quando vem aquele homem chamado Jesus Cristo, conversando e comendo com os publicanos e pecadores, os escribas querendo derrubar Jesus, porque o pessoal estava dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, o que vinha libertar Israel. Eles começaram a criticar. Como é que ele vem libertar Israel se ele está comendo com um publicano que é cupincha do governo central lá de Roma? Não pode. Como é que ele vem libertar Israel e está sentado com prostituta, com pecador? E Jesus, ele explica o seu ministério de uma maneira muito clara. Ele conta uma parábola, ou mais, ele conta 3 parábolas para explicar por que ele estava sentado e comendo com pecadores e publicanos. Não foi à toa. Não foi à toa. E ele vai fazer uso de 3 parábolas. A primeira parábola, vocês viram a parábola da ovelha perdida. Não é isso? Ele fala que pastor de ovelhas, que tem 100, mas percebe que uma se perdeu, está correndo risco, está sendo ameaçada. Não deixa 99 no campo, guardadas, protegidas, num lugar seguro, e sai para buscar aquela que está perdida. E quando acha essa ovelha perdida, estava correndo risco de vida, ele faz o quê? Ele não dá uma chamada na ovelha, não critica a ovelha, não, ele pega a ovelha, coloca no ombro, e volta feliz da vida e ainda faz uma celebração. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. Dracma seria uma moeda. E ele fala que mulher, e a obra está falando uma mulher mais pobre, que tendo 10 moedas, e uma não acha uma, só acha 9. E ela guarda as 9 que ela tinha certeza que estavam com ela, e começa a varrer a casa, acende um lampião, né, uma candeia, uma lanterna, e começa a procurar cada canto da casa para achar essa moeda. E abre um parênteses aqui. Quem de nós nunca perdeu uma nota, né, um dinheiro assim, e fica procurando, e quando acha não dá um alívio? Não dá. Daquela coisa assim, aquela coisa que é arrebatadora, né? Uma coisa assim que você fica, não, achei dinheiro. Melhor que isso, só quando você pega a sua calça do guarda-roupa que você botou pra lavar e vai botar a mão no bolso e tem uma nota de 10 reais. E você fala, não, tô rico. Fecha parênteses. Não é só hoje que dinheiro, daí quando aparece na mão da gente fica feliz. Também quando a gente perde dinheiro, né? A gente fica preocupado com isso. Por quê? Porque a gente precisa, né, dessas coisas para comprar os alimentos, mantimentos. Essa mulher, devia ser uma mulher pobre, ela estava precisando aqui para pagar suas contas, comprar alimentos. E quando ela acha a dracma que estava perdida, ela fica feliz. Ela conta para suas amigas, olha, eu tinha perdido e achei. Né? E elas ficam super felizes. E aí, foram 2 parábolas, Jesus vai para a terceira parábola. Daqui a mulher com a dracma feliz da vida, né? Aí ela vai para a parábola do filho pródigo. Aí eu penso. Pense comigo, por favor. Jesus, qual que era o contexto? Ele estava comendo com publicanos e pecadores, e quem faz a crítica? Escribas. Criticando por quê? Jesus estava comendo com pessoas que não prestavam. Pessoas que socialmente eram o quê? Marginais, ou pessoas perdidas. Eles criticam Jesus por estar conversando com pessoas perdidas. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Tem alguma coisa estranha? Lembrem que eu falei que essa expressão pródigo aí não está nos manuscritos originais. Isso é nota do tradutor. Vamos ver por que será que esse tradutor colocou a palavra pródigo aí para tentando ajudar. No dicionário, pródigo é um adjetivo. É uma palavra que a gente usa muito pouco, né? Você é pródigo. Você não fala isso. Oh, pródigo, irmão. Você não fala assim. Tá? A pessoa pensa até que você está xingando, né? O que é pródigo? Vamos ver no dicionário o que aparece a palavra pródigo. Pródigo é característica de quem distribui algo de modo generoso, liberal. Uma pessoa pródiga é uma pessoa bondosa, generosa, né? Que faz... que é liberal no sentido de liberalidade, de generosidade. Uma pessoa pródiga, bondosa. Era isso o filho? Pródigo, segundo o dicionário, pode ser o quê? O que produz em grande quantidade. Algo fecundo, fértil. Por exemplo, uma terra pródiga. Um emprego pródigo. Eu consegui um emprego pródigo. Um emprego que vai dar muita rendimento, vai dar... né? Essa proposta é pródiga. Ela é frutífera. Ela é promissora. Ela é fértil, ela é fecunda. Uma terra pode ser pródiga. Era isso que era o filho? Não. Mas tem a terceira possibilidade da palavra pródigo, que inclusive me parece que essa possibilidade ela foi criada exatamente porque se criou ou se construiu a relação de pródigo com o filho.
Porque pródigo é que ou quem esbanja suas propriedades, que gasta mais do que possui ou necessita, gastador, esbanjador, perdulário. O filho era isso? O filho era gastador, esbanjador, perdulário. Agora aí eu te pergunto, por que Jesus me enfiaria num contexto de 3 parábolas, uma para falar de uma pessoa que é gastadora perdulária? Qual a lição que ele queria dar? Mas por que você está falando disso, pastor Cássio? Porque me parece que o correto, na nota do tradutor, porque a linha de raciocínio de Jesus, é que ele falou da ovelha perdida, da dracma perdida, e finalmente fechou com o quê? Com o filho perdido. Ele até cita, Jesus cita na parábola a expressão que meu filho estava perdido e foi achado. Porque Jesus, quando ele contou as parábolas, ele contou com a finalidade, um propósito. Por que ele respondeu com parábola? Era uma estratégia que o pessoal do Oriente naquela época usava, e até alguns hoje usam ainda. A palavra parábola quer dizer o quê? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias. Alegoria é uma figura de linguagem para transmitir uma lição moral. Bom, deixa eu explicar. Figura de linguagem. Eu chego assim, o Alex, ele não entende as coisas, ele é como uma porta. Eu estou fazendo o que? O uso de uma figura de linguagem, uma comparação. O Alex, ele é como uma porta. Tu quer dizer o seguinte, uma porta, como a porta não raciocina, não pensa, fala, Alex é como uma porta. Agora eu chego assim, a Ingrid é uma gatinha. Você mia, Ingrid? Você mia? Não, normalmente eu não mia, né? A Ingrid é uma gatinha? Não. Gatinha é uma figura de linguagem. Gatinha é estou falando que você é um animal que é bonitinho. Então eu tô querendo dizer que na realidade você é bonitinha. Estão entendendo? Isso é uma alegoria. Isso é uma figura de linguagem. Aí quando fala assim, Deus é meu castelo forte. Deus é um castelo? Isso é uma figura de linguagem. A gente usa muitas figuras de linguagem, né? No caso aqui, a parábola também é uma forma de contar uma lição usando figura de linguagem, usando uma alegoria. Então Jesus conta uma história, uma narrativa, para trazer o quê? Uma lição moral. Então, acho que muito pai faz isso. Tem muito pai que conta aquelas histórias para os filhos, não é isso? Conta a historinha de alguém que se deu mal quando foi atravessar a rua e não olhou para os lados. Alguém que se deu mal quando mentiu. Que pai que nunca... Eu acho que todos os pais já contaram essa história, né? Para que os filhos aprendam a lição moral naquela parábola. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Então Jesus conta 3 parábolas. Vamos lá. Nós já conhecemos as 3. Qual seria o ensinamento central das 3 parábolas? Pode falar aqui. Se errar não tem problema não. Oi, Mário. Acharam que estava perdido. Perfeito. Mas moralmente, qual foi a lição que Jesus deu, dado o contexto que ele estava? Perdão para quem? Hã? Isso. Então quem seriam os perdidos? Os pecadores e publicanos, que mereciam perdão de Deus. Eles eram rejeitados, estavam perdidos. E Jesus quer dizer o seguinte, usando 3 parábolas, que vale a pena, sim, gastar tempo com quem está... Não é essa a lição moral? Ou eu estou forçando o texto? Por isso que eu entendo que as 3 parábolas, se fôssemos dar um título, não aparece o título na Bíblia, mas se fosse um título, seria a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Aí coloca o filho pródigo, fica até aquela coisa estranha. Inclusive, o título desse sermão é o pai pródigo. E me parece que o pai foi pródigo. E eu vou explicar por quê. Se teve alguém que foi pródigo, foi o pai. Continuando então. As parábolas, quando você vai... Uma estratégia de entender parábolas, e a gente estuda isso quando a gente faz seminário, na disciplina chamada hermenêutica, que hermenêutica são regras técnicas de interpretação bíblica. Você tem hermenêutica, por exemplo, quem é advogado, tem hermenêutica jurídica, uma disciplina que existe no curso de Direito, que é para você entender a lei. Existem técnicas para entender a lei. O André, que estuda para concurso, sabe disso, né? Você tem que entender hermenêutica jurídica para entender. Não adianta memorizar a lei, você tem que entender o que a lei quer dizer. Um advogado tem que saber a hermenêutica jurídica. Quem estuda a Bíblia tem que saber da hermenêutica bíblica. Existem regras para interpretar as escrituras. Uma regra para interpretar parábola, por exemplo, é bem interessante. Quando você pega uma parábola, você tem que saber quem são os personagens. Personagem? Parece coisa de desenho animado disso. Vamos pensar o seguinte, a parábola, normalmente, ela é uma história criada, tá? É um conto que é criado para ilustrar uma realidade espiritual e moral. Então, se é um conto, há personagens. E, além de personagens, para entender a parábola, você tem que saber também quem são os
presentes. Quando eu coloco presentes ali, eu estou pensando, que é para ficar com letra P tudo, para ficar fácil de memorizar. Os interlocutores, as pessoas que estavam presentes quando Jesus contou a parábola. Então, para entender uma parábola, primeiro você tem que saber quem eram os personagens da parábola e quais pessoas estavam presentes quando a parábola foi contada. Vamos fazer um exercício com essa parábola última aí, que é a parábola do filho perdido. Quem estavam presentes nessa parábola? Vamos lá. Primeiro, Jesus, ok? Segundo grupo presente, os fariseus e doutores da lei, mestres da lei. Terceiro grupo, os pecadores. 3 grupos presentes ouvindo a parábola de Jesus. Vamos para os personagens da última parábola, por exemplo. Quem são os personagens? O pai, ok? O irmão mais velho, ou o filho mais velho dele, e o filho mais novo, que é o filho perdido. Uma regra hermenêutica para interpretar a parábola é pensar o seguinte: quando Jesus contava a parábola, ele não contava à toa, né? Era para entreter. Embora muitas vezes na igreja a gente tenha entretenimento na igreja, e tem muita gente que até tem problema com a nossa igreja porque falta programação na igreja. Então, querido, você quer programação? Abre o jornal, vai na internet, vai ver. O cinema tem programação, shopping tem programação, a igreja tem ministério. E não estamos aqui para entreter ninguém, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, para evangelizar. Você quer entretenimento, aqui não é o lugar. Parábola não é para entreter. Jesus não estava contando uma historinha para passar o tempo. Assim como mensagem não pode ser para preencher seu tempo. Assim como escola dominical para as crianças, não pode ser para encher o tempo das crianças. Tem que ter um ensinamento, tem que ter uma educação cristã. Quando Jesus conta essa parábola, ele tem um propósito. Cada um que estava ouvindo a parábola, e se você estivesse naquela época, você ia ouvir a parábola e ia ficar assim: por que ele está contando essa parábola? E mais, quem eu sou nessa historinha? Que marido ou que esposa nunca fez isso quando a esposa conta um caso, aí você fala assim: você quer falar que sou eu, né? Não acontece isso? Ou às vezes você nem fala que quer falar sou eu, mas eu não faço isso. A esposa: mas eu não estou falando que é você. Então por que você contou essa história? Gente, isso aí é uma estratégia que todos nós usamos. Conta um caso para ver se a carapuça serve no outro. Essa história da carapuça é exatamente a estratégia da parábola. Jesus fazia isso mesmo. Jesus estava mandando recado? Estava mandando recado. E mandou assim, ele faltou desenhar, né? Faltou desenhar. Porque ele escreveu de 3 formas. Ele contou de 3 formas que valia a pena investir tempo para quê? Salvar o perdido. E a carapuça tinha que servir em quem? Primeiro, nessa turma aqui. Quem seria o irmão mais velho dentre os interlocutores, dentre os presentes? Os fariseus e os publicanos. Quem seria o filho perdido? Pecadores e publicanos. E quem seria o pai? Ele, o próprio Jesus. Essa é uma estratégia de entender a parábola. E vocês vão perceber que é bem isso mesmo. Jesus está dizendo o seguinte: vale a pena sim comer e beber com os pecadores e publicanos, porque eu estou alcançando essas pessoas. E eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele fala assim em outro texto, ele está dizendo o seguinte: o que no Evangelho de João diz, Evangelho de João capítulo 1, mas Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra desse texto? Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Quando diz, mas ele veio para os que eram seus, quem eram os seus? Era o povo de Israel. E povo que tinha como ícones lá os publicanos e os escribas e os fariseus. Ele veio para essa turma quis Jesus? Não. Aí o que Jesus fez? Foi para quem era gentil, quem era marginalizado. Quantas histórias da Bíblia a gente sabe sobre isso? Lembra da ceia que foi preparada para os convidados não foram? O que aconteceu? Vai na rua e pega quem? Os mendigos, as pessoas andarilhos, traz para cá. Querido, querida, nós estamos falando hoje, Dia dos Pais. Saiba que você e eu, nós estamos nesse grupo aqui do filho pródigo. Nós somos pecadores e publicanos. Falta isso na igreja cristã contemporânea, entender que nós somos pecadores, que nós somos mendigos, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Muitas pessoas acabam dizendo assim que foi um favor que a gente fez para Deus converter. Que absurdo! Foi graça. Eu não merecia a salvação, mas Deus me amou tanto, que me acolheu. Eu estava perdido, como esse jovem aqui, eu estava sujo, cheirando a porcos.
Comia da pior coisa desse mundo. Mas que é isso, pastor? Não, tem gente aí que está comendo caviar e tomando champanhe. Isso é comida de porcos. Porque o manjar é o que é servido por Deus. O manjar é um pãozinho com manteiga e café aqui, ser preparado para a glória do Senhor. O manjar é a ceia do Senhor. Um pedacinho de pão e um pedacinho de suco um pouquinho de suco de uva. Isso não é comida de porco. Deus está dizendo nessas 3 parábolas que há festa no céu sim quando o pecador se arrepende. Por isso que a igreja tem que acolher esse pecador e fazer festa quando ele se converte. Não é acolher o pecador e a igreja começar a pecar junto com o pecador, que é o que tem acontecido em muitas igrejas hoje. As chamadas igrejas inclusivas, ela vai ter que editar a mensagem de novo, mas eu vou pregar aqui, depois o Fred edita. As igrejas inclusivas estão fazendo o quê? Jesus veio para os pecadores. E veio mesmo. Aí o que acontece? Em vez do pecador ser alcançado e fazer o que com o pecador? O que Jesus disse com a mulher pecadora aquela vez lá? Vá e não peques mais. Aí a igreja está fazendo o contrário agora. Acolhe a mulher pecadora, dependente do pecado que ela tenha, aí a igreja começa a pecar junto com ela, porque Deus acolheu todo mundo. Em vez de dizer para a mulher pecadora, vai e não peques mais, porque a lei do nosso país agora, você tem que tomar mais cuidado. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado aqui com a mensagem, porque vai para a internet, aí vão dizer que eu estou sendo homofóbico, que eu estou sendo isso, que eu estou sendo aquilo. Mas a Bíblia diz, vai, não peques mais. As igrejas, para serem inclusivas, trazem todas as pessoas pecadoras para dentro da igreja e tem que trazer para evangelizar. Mas ao invés da pessoa mudar, quem está mudando é quem? A igreja. Aí você vê cada coisa na televisão, gente. As coisas evangélicas que você vê, você fala... Às vezes eu olho assim e falo, cara, não tô... É ele ou ela, às vezes. Sério? De coração. Eu não identifico bem. Mas por quê? Porque agora é identidade de gênero, né? Em vez das pessoas mudarem, a igreja está se moldando. Está se conformando a este século. Não foi isso que Jesus disse. Nós temos que acolher, sim, todo tipo de pecador e rejeitar todo tipo de pecado. Acolher, sim, todo tipo de pecador para que todo pecador tenha chance de aceitar Jesus Cristo e mudar a sua conduta. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que se embebedava não se embebede mais. Existe um caso até 1981 e outro caso depois de 1981. Eu estava morto dos meus delitos e pecados. Eu converti, eu entendi que eu tinha que caminhar agora em santidade de vida. Não tenho orgulho nenhum do que eu fazia no passado. Não tenho orgulho nenhum, tenho vergonha. Agora, não procurei uma igreja que me acolhesse e passasse mão na minha vida pecaminosa e falasse, não, vem aqui para a minha igreja, continua aqui, pode continuar cultivando seu pecadinho, continuando a dar seu dízimo, sua oferta, né? Porque infelizmente tem isso. Dependendo do dízimo da oferta da pessoa, a gente tolera, porque está contribuindo com a obra do Senhor. Misericórdia. Jesus não disse que quando o pecador se converte, quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Lembro que há alguns anos eu ouvi uma mensagem que eu fiquei chocado. Um desses pastores que quer reinventar a roda, né, falou que no texto da parábola do filho perdido, o filho na realidade não se arrependeu. Olha que interessante, eu vou voltar lá no texto só para mostrar para vocês. O pastor chegou e falou o seguinte, nessa passagem aqui, quando o filho volta para o pai, estou chegando. O texto, está vendo aqui, o texto diz assim, caindo em si, o texto da Bíblia fala, quando o menino, o filho mais novo, estava comendo lá alfarroba de porco, depois eu vou até mostrar o que é alfarroba. Muitos não sabem o que é. É uma vagem que tem umas bolinhas. Diz o texto que ele estava comendo, ele estava sujo, fedido. Aí diz o texto que ele caiu em si e disse, quantos empregados de meu pai têm comido de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. O pastor dando estudo e montou o estudo, escreveu isso no livro de escola dominical, disse o seguinte, que esse cara aí não se converteu não, ele foi esperto. Esse caindo em si quer dizer o seguinte, ele racionalizou e pensou o seguinte, para eu voltar a ter comida e ter roupa, casa lavada, como é que é? Roupa, comida e casa, isso aí, vocês não entenderam. Casa lavada, não, roupa, comida, isso aí. Comida, casa e roupa lavada. Casa, comida e roupa. Pronto, vocês entenderam isso, acabou o sermão. Isso foi essencial para a mensagem. O pastor pensou o seguinte, o que ele quis foi isso, casa, comida e roupa lavada. Gente, para pensar. Por que Jesus não contaria uma parábola com exemplo negativo? Se ele falou que achou a primeira parábola, achou o quê? Ovelha. Segunda parábola, achou Draco, estava perdida. Na terceira parábola, o pai achou quem? Filho perdido. Não é que o filho fingiu que tinha se arrependido. Gente, se esse filho tivesse fingido arrependimento, Jesus teria dado um péssimo exemplo. Jesus teria dado, usando a figura de linguagem, um tiro no pé.
É claro que esse menino se arrependeu. Ele disse o seguinte: eu pequei contra o céu e contra ti. Está precisando ter conversão genuína na igreja hoje. Para que haja festa, e eu louvo a Deus com o batismo. Claro que o batismo é uma evidência externa de algo que aconteceu. E aqueles que se batizam de verdade, né? Porque tem gente que se batiza e a gente não consegue ter raio-x espiritual para ver o que está no coração da pessoa, mas aqueles que se batizam de verdade por motivação certa, há festa no céu sim. Porque um pecador que se arrepende, que reconhece: eu era adúltero, e eu agora quero ter uma vida santa diante de Deus. Eu era alcoólatra, quero ter uma vida santa diante de Deus. Eu estava longe dos caminhos do Senhor, quero estar agora diante de Deus. Há uma festa no céu. Quando a pessoa diz: eu pequei, Deus, contra ti. Quando a pessoa tem vergonha, tem nojo do pecado, há uma festa no céu. Porque essa pessoa deixou de estar perdida, acabou sendo encontrada. A igreja precisa de evangelizar. A igreja não precisa de ficar cheia. Isso não é o propósito da igreja. Deus não falou para a igreja: crescei e multiplicai-vos. Deus falou isso para quem? Para o homem, para a mulher, para a família, casamento. Crescer e multiplicar é para a família. A igreja não é crescer e multiplicar-vos. A igreja tem que fazer o quê? Discípulos, evangelizando, ensinando a guardar todas as coisas. Nós precisamos de proclamar o evangelho de verdade. E as pessoas que se convertem, que haja festa no céu. É isso que precisa. E nós vamos ver na parábola, como hoje é dia dos pais, que esse pai da parábola, esse sim pode ser chamado de pai pródigo. O filho era perdido, mas graças a Deus foi. Agora o pai tinha algumas qualidades marcantes. E Jesus falou dessas qualidades no meio do texto, mostrando o seguinte, que assim como o pai da parábola, quem tinha aquelas qualidades? Ele mesmo. Não é isso? Porque o filho perdido era nos pecadores, o filho mais velho era nos publicanos fariseus, e Jesus era o pai. O pai na parábola poderia ser chamado de uma série de críticas. Aceitou esse cara que voltou, esse cara... O que aconteceu? Tá animada. Ó, pacotinho. Pode deixar, Júlio, não tem problema não, pode deixar, não tá atrapalhando não. Vamos ver quais as características do pai, rapidamente. Como hoje é dia dos pais, eu queria falar da parábola do pai pródigo. Primeira característica, diz assim: Jesus continuou, né, falando no início da parábola do filho perdido. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Olha que interessante. Primeira qualidade desse pai da parábola, que a gente vê em Jesus, é que esse pai, ele é justo. O filho pediu a parte que lhe cabia na herança. E o que o pai fez? Deu. Primeira qualidade que um pai tem que ter, segundo esse texto, é justiça. Eu sou pai. E há muitos pais aqui. E há candidatos a pais aqui. Uma das coisas que mais machuca os nossos filhos é quando eles acham que nós somos injustos. E às vezes nós somos injustos. Interessante que tinha um filho mais novo e um filho mais velho. Não fala o texto bíblico que foi dividido 50% para cada um. Eu não sei qual era o percentual. Sei que a Bíblia diz que era a parte que lhe cabia. Justiça não é dar tudo igual para todo mundo. Justiça é o quê? É dar o que cada um merece. Quantas vezes eu fui questionado em casa, sobretudo com relação à criação da Mari. A Mari já está completando 18 anos ano que vem. Mas quando era pequenininha, você imagina, a Mari tinha 4 pais, né? Não bastava Silvio e eu. Tinha os irmãos mais velhos que queriam ensinar a gente a criar a Mariana. E às vezes acontecia certas circunstâncias que a Mariana precisava de correção, ou outras que eles achavam que ela precisava de correção, né? Suponhamos que uma determinada atitude, eles julgavam que ela precisava de correção e a gente entendia que não. Aí vinha aquela ideia: isso é injustiça, um dos filhos falava. Mas por que injustiça? Porque se fosse comigo, porque eu apanhei muito. Quantas vezes eu ouvi isso? E eu sempre respondia: apanhou porque mereceu? Eu até brinco, o que menos apanhou lá em casa foi o Mateus. Por temperamento. O Mateus é uma criança, sempre foi uma criança mais introvertida, mais na dele. Obviamente, menos risco de fazer bagunça e fazer coisa errada. Isso é estatístico, gente. Não é? Óbvio. Mas é injusto. Eu apanhei mais que o Mateus. Porque aprontou mais que o Mateus. Justiça não é dar tudo igual para todo mundo. Eu penso nisso na questão de justiça social do nosso país. Há uma discussão muito séria sobre justiça no nosso país. O que é justiça? O que é justiça? Invasão da propriedade improdutiva pode até ser justo. Mas e propriedades produtivas estão sendo invadidas? Eu tenho visto certas coisas que têm me incomodado.
As coisas justas não estão acontecendo na nossa nação. Pessoas pobres continuam presas nas cadeias, enquanto aqueles que são ricos são presos 2, 3, 4 vezes, logo migram para regime semiaberto, depois prisão domiciliar, depois tira a tornozeleira, depois vai passear em Miami. Que justiça que é essa? O pai da parábola era justo. Deu para o filho a parte que lhe cabia. E é interessante que era um pai justo e um pai também que dava para o filho condições de caminhar com as próprias pernas. Você quer a tua parte? Tudo bem, tem a tua parte. Agora caminha. Eu sei que para o pai é um dos momentos mais difíceis quando vai dando autonomia para o filho. A maioria dos pais que estão aqui são pais de crianças ainda. Mas eu já sei que há vários pais aqui de pessoas que são adolescentes, jovens, até pais de adultos. Os pais de adultos aqui sabem muito bem, estou falando aqui, tem vários pais de adultos aqui, como foi difícil deixar o filho dar o passo sozinho. Estou falando o passo como da Júlia ali. Sair de casa, estudar fora, casar. É difícil a beça. Dá essa, entre aspas, carta de alforria. Agora, o pai que é pai não cria o filho para si. Esse pai criou os 2 filhos sabendo que uma hora os filhos iriam caminhar com as próprias pernas. Ah, mas o mais novo pediu antes do mais velho. Ué, e aí? As pessoas amadurecem de forma diferente. Tem gente que tem 50 anos e mora com os pais ainda. Tem gente com 17 que quer sair de casa. O pai justo, o pai sábio, entende a situação do filho, o momento do filho, e deixa o filho caminhar com as próprias pernas. É claro que tem idade para tudo, né, gente? Enquanto criança, óbvio, tem nada dessa maturação precoce. Mas a partir de um momento, o pai vai ter que ir soltando essa rédea aos poucos, para o filho caminhar sozinho. Eu vi esse vídeo que eu achei muito engraçado, é do filho do Chico Anísio. Ele é um humorista, ele é brilhante. E eu peguei isso aqui, é uma propaganda de uma empresa de computadores, da Microlins. Mas olha que interessante essa questão do pai justo, né? E do pai que dá autonomia. Você clica, por favor, Rod? Opa, dá licença. Opa, pode entrando. Querer falar comigo? Vou ser bem direto. Eu tô deixando a empresa. É mesmo? Fiz um curso de líder administrativo na Lins e logo que terminei o curso já tinha bem melhor com um salário decente. Mas eu me mato de trabalhar anos aqui nessa empresa e nem aumente. Trabalho pra caramba. O primeiro a chegar, o último a sair, nem obrigado. O senhor me disse, então, pra mim deu, eu tô saindo. Olha, uma coisa tem que admitir. O senhor tem coragem. Queria ter um filho assim, sabia? Mas eu sou seu filho. Às vezes o pai é tão duro com o próprio filho, né? Que isso é injustiça também. Às vezes o pai, o dono da empresa, é condescendente com os outros empregados, mas porque é filho dele, é excessivamente criterioso, né? Justiça é você tratar, né, a pessoa de acordo com a potencialidade dela, mas dar o que ela merece também. Segunda qualidade, além de justo, o pai do texto lá da parábola do filho perdido, tinha outra qualidade muito interessante. Diz o texto que ele desejava, falando do filho, né, encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Aí o texto diz que, caindo o filho em si, né, disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Esse trecho é bem interessante. Fala que os empregados do pai dele tinham comida de sobra. Isso revela que o pai dele tinha outra qualidade. O pai dele era uma pessoa generosa. O pai era generoso. E lembre-se sempre que todas essas qualidades mencionadas aqui se referem a ele mesmo, o próprio Jesus, que é justo, que é generoso. Generosidade. Uma qualidade que é de Deus e que nós, pais, devemos, eu ia dizer cultivar, mas a gente cultiva o que a gente tem. Se você não tem, você deve buscar. E se você já tem, cultive generosidade. Nós temos uma cultura muito pão dura, né? Infelizmente, aquela coisa da carestia, da necessidade, e às vezes falta generosidade. Mas a gente tem que aprender a ser generoso, sobretudo com os nossos filhos, com as pessoas mais carentes. Eu vejo a questão mesmo das ofertas, né, na igreja. Tem gente que parece ter um escorpião no bolso mesmo, escorpião na carteira. Não dá a oferta. Eu sei que muitas vezes há uma desconfiança com relação à administração dos recursos. Se soubesse que os recursos estavam sendo dados para as pessoas corretas, talvez muitas pessoas dariam mais. Mas tem gente que não dá, não é por desconfiança não, tem gente que não dá por pondurismo mesmo. Falta de generosidade. Roupa, para quem está passando necessidade física, comida. É engraçado porque às vezes dá aquela roupa velha, sabe? Aquela meia já está furada.
aquela camisa toda desbeiçada, aí dá para a pessoa que está passando necessidade. Por que não dá uma camisa nova, uma roupa boa? Mesmo que não seja nova, mas que seja em bom estado, que esteja em condições de uso. Generosidade, ajudar o necessitado, ajudar o irmão que está passando um problema. Esse pai era generoso. O filho chegou ao ponto de lembrar, meu pai era generoso com os trabalhadores. É engraçado porque muitas vezes aqueles que têm empregada doméstica em casa, maltratam a empregada doméstica. Ainda é muito resquício daquela época da escravatura, sabe? Há um espírito de senzala dentro de muitas casas. Que a empregada doméstica é o pior banheiro, é a pior comida, não pode comer sobremesa. É um negócio, sim, de campo de concentração, cara. E o filho pródigo lembrou do pai e falou assim, os trabalhadores do meu pai têm comida, e comida de sobra. Generosidade. Eu já mostrei esse vídeo, eu não sei se dá tempo de mostrar. Vou mostrar. Que mostra um pai generoso. É um vídeo da Tailândia que eu achei muito legal. Tá em tailandês. Como eu sei que a maioria sabe tailandês, mas alguns não sabem, tá escrito aí para ajudar em inglês embaixo. Que aí pronto. Atinge todo mundo. Pedrinho, você me tá? Cadê o Pedrinho? Ô, Laurinha, pede Pedrinho mais água, eu tô secando aqui. Eu já mostrei aqui, mas alguns não viram. Tá falando, menino, sai daqui, seu ladrãozinho, né? O que você vai fazer com isso? Me responda. Eu vou dar pra minha mãe, diz o garoto, né? Aí o senhor pergunta, sua mãe tá doente? Aí a moça fala, não faz isso de novo não, viu? O cara paga pra ela pelo que ele roubou. Aí 30 anos depois, a menina chama o pai, né? Mostra um mendigo na frente. Aí tá o orçamento das despesas médicas, valor muito alto. E ela olha para que o pai trabalhava, né, parada, sem dinheiro, bate o desespero na filha, né? Coloca à venda o trabalho para ver se consegue arrumar o dinheiro. Aí um dia tá ela deitada do lado do pai e vê um papel. Aí tá o resumo do orçamento, da despesa, totalmente pago. E diz que tudo foi pago 30 anos atrás. E o custo foi alguns legumes e um remédio. Ele agradece, né, e coloca o nome dele. Ele é o médico. O médico era aquela criança que tinha sido ajudada pelo pai. Obrigado, Ronde. Generosidade. Eu imagino que essa menina, agora essa mulher, aprendeu com a vida do pai. A bênção de ser generosa. A gente não pode ser generoso porque muitas vezes isso é pregado na igreja, sabe aquela coisa, a tese do semear e colher. Eu já ouvi pessoa falando, semeia dinheiro aqui no gasofilácio pra você ganhar. Gente, isso é um absurdo. Me perdoem dizer, isso é um absurdo. Quando você faz generosidade, você não tem que estar semeando para que esperando, Deus, agora eu estou fazendo essa coisa boa, essa boa ação para o Senhor me dar de volta. Gente, isso aí é próprio catolicismo romano da Idade Média. Nós temos que ser generosos porque o nosso pai é generoso. Eu tenho que fazer o bem, isso eu aprendi muito com a Silvia. Ela falou, Cássio, aquela frase, fazer o bem sem olhar quem, nós temos que colocar em prática. Nós temos como é que é? Nós nunca podemos nos arrepender de fazer o bem. Eu confesso que já teve dia em casa que eu fiquei bravo. Eu cheguei em casa, às vezes, conta pra pagar e tudo, chega lá, tem um papelzinho lá. Hospital do Câncer, R$50. Os caras são espertos, os caras só chegam lá quando não tô, né? Pra recolher a oferta. Eu não acho que eles marcam horário, cara. Agora, generosidade. Entende? Tá ajudando o Hospital do Câncer, nem sabe quem tá lá no hospital. Tá ajudando um pobre, um mendigo. É o que aquele mendigo que a gente brinca aqui, é o filho do Pedrinho, tá sendo essa generosidade de dar comida pra ele. A gente não tá fazendo isso, fazendo um investimento na poupança do céu para um dia resgatar isso aqui. Que isso? Generosidade você faz porque é certo. E aquela moça aprendeu com um pai que foi generoso, né? Que vale a pena ser generoso. Mesmo, gente, que o pai tivesse morrido, ela ia aprender um dia que vale a pena a generosidade. Falamos que o pai, da parábola do filho perdido, era justo, era generoso. O que mais que o pai era? A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando olhando de longe, fala quando o filho voltou. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Eu poderia pegar aqui e falar o seguinte, não, o pai, característica do pai, ele é abraçador e beijador. Não, isso é uma questão cultural, abraçar e beijar, né? Mas com certeza o pai abraçou e beijou porque ele estava demonstrando algo, que é essa palavrinha aqui, compaixão.
Outra característica, então, outra qualidade do pai, além de justo, generoso, é um pai compassivo. Compaixão. E aí, eu falo para os papais e falo para as mamães também. Nós temos que pedir a Deus que desenvolva em nós essa qualidade que Ele, Deus, tem, que é ser compassivo. O que é compaixão? Compaixão é uma palavra que é originada por duas. Primeiro, para entender, a palavra paixão, que infelizmente muitos acabam canalizando para a ideia de romantismo, estou apaixonado, apaixonada. A palavra paixão, você sabe o que quer dizer a palavra paixão? Fala alto, gente. Mas é um sentimento muito forte. Teve um filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. O que é a paixão? O sofrimento. Sabia que a palavra paixão quer dizer sofrimento? Apaixonado está sofrendo, cara. Olha que doido isso. O que é compaixão? Paixão quer dizer sofrer, sofrimento. E com é junto. O que é uma pessoa compassiva? É o que sofre junto com o outro. O pai, quando viu o filho chegando, como é que esse menino chegou? Rasgado, fedido, faminto, descabelado. Tava nada bonito. E tinha passado por isso porque tinha pisado na bola. Porque tinha gastado dinheiro com prostituta, com jogatina, com uma série de coisas erradas. Olha que doido, esse pai fez o quê? Abraçou, acolheu, sofreu junto com o filho. Não teve nojo. Filho, você está passando problema? Vem cá, querido, te abraço. É muito difícil, porque, sobretudo os homens, na nossa cultura, nós somos formados para sermos duros, não é assim? Firmes, durões. Muitas vezes achamos que ser compassivos é sinal de fragilidade. Mas a gente tem que aprender a sofrer junto com nossos filhos, sofrer com as derrotas deles, sofrer com as decepções. Se possível for, até chorar com eles, acolhê-los. Muitas vezes a gente vê certas situações que você... Igual mãe de bandido. Já viu mãe de bandido? Você fala, nossa, porque é o filhinho dela. Não é o filho dela. A compaixão é da essência do pai e da mãe. Pode ser um homem marginal, a mãe tem compaixão. O pai é um ser passivo, que chora, sofre com o filho. Justo, generoso, compassivo, o que mais o pai é? Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem o anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Era um pai extremamente amoroso também. Apesar do filho ter pisado na bola, ter gastado tudo, chegou, o pai demonstrou amor. Demonstrar amor, gente, pode perceber que o pai aí fez uma festa. Nem sempre o pai vai demonstrar amor ou afeto fazendo festa. As pessoas reagem de forma diferente. Estava conversando com Ezequiel e Patrícia lá fora, né, do meu estilo de ser pastor, por exemplo. Tem muita ovelha que fica frustrada, porque eu não sou aquele pastor que fica aí na casa tomando café. Eu sou péssimo de aconselhamento, né? Agora eu demonstro amor de outra forma. Mas eu tento demonstrar amor. O problema é quando a gente padroniza a demonstração de amor. É horrível, né? Só é amor se me abraça, me beija e faz festa. Será? Eu sempre cito essa situação do missionário que fundou o seminário onde Silvio e eu estudamos, que o filho ficou fora, uns 2, 3 anos estudando fora. Quando voltou, depois de 3 anos sem ver o filho, chegou lá no aeroporto, tinham brasileiros, né? E esse pai desse menino, e esse missionário é norte-americano, cheio de brasileiro, o rapaz desceu do avião, os brasileiros foram lá, abraçaram, beijaram. 3 anos sem ver o filho. O menino chega. Quando chega, o pai vê o filho e estende a mão. Mas que falta de amor. Por que falta de amor? Você pode falar até falta de contato físico, alguma coisa assim, mas porque o pai apertou a mão não tem amor? Quem garante que quem abraçou tem amor? Estão entendendo? Eu vou encontrar com o papai agora, né, Dia dos Pais. A Mari sabe, né? Como é que eu canto eu vou, Mari? Como é que eu cumprimento eu vou? Pai. Minha mãe já beija. Mas papai é assim. Meu pai não me ama porque ele só aperta a mão. É o jeito que ele demonstra carinho. Eu não posso também padronizar a demonstração de carinho. Eu não posso criar expectativas demais das pessoas e condicionar a manifestação de amor àquilo que eu acho que é certo. Por isso que aquelas ordens unidas, vocês sabem que eu não gosto de fazer aqui na igreja, não vou fazer. Vira e beija seu irmão. Vira e fala, pelo amor de Deus. Isso constrange as pessoas. Tem gente que adora e tem gente que fica constrangida. Igreja não pode ser um lugar de constrangimento. Deixa liberdade. Igual louvor, deixa liberdade. A pessoa quer ficar sentada, fica, quer se levantar, quer plantar bananeira, planta. Quer beijar o irmão do lado, beija. Mas quer ficar quieto? Por favor. Amor, você não pode padronizar a demonstração. Mas é importante que você demonstre de alguma maneira. Quinta qualidade. São só 6, tá? Tá terminando. Você começa a passar. Vai ter 17 qualidades aqui. São só 6. Já tô na quarta. Quinta. Me perdi, me ajuda. Justo, generoso, compassivo, amoroso. Faltam 2.
No finalzinho, né, fala aqui que o filho velho resistiu, quando chegou, falou, que festa que é essa? Ah, teu irmão que voltou. O filho ficou assim, feliz da vida, né? Aí ficou irritado. Ficou muito irritado. Falou, que desaforo. Esse cara gastou tudo, pegou a parte dele, torrou toda. Volta, você ainda fica dando colo. Igualzinho na maioria das famílias. Na maioria das famílias existe esse negócio. Só protege mais o outro. Sempre tem isso. Aí o que acontece? Não tá dando pra ver, não, porque o negócio tá escrito aqui. Diz que o pai saiu e insistiu com o filho. Outra qualidade do pai é a qualidade de Deus. Paciente. Deus é um pai paciente. Sabe? Ele insiste com a gente. É interessante. Nós somos perseverantes, temos que ser perseverantes. Mas Deus acaba sendo perseverante com a gente também. O filho deveria pensar o seguinte, o mais novo. Ah, pai, se ele não quer, azar. O bom que eu tô aqui, não me recebeu. Talvez você pense, por que vai insistir esse cabeça dura desse menino? Que fica brigando porque o pai recebeu o filho mais novo. Mas o pai foi paciente, insistiu. Papai, desenvolva paciência. Nós, às vezes, somos muito intolerantes, somos muito estupicurtos com os nossos filhos. Lembra que eu falei de correção? Já falei várias vezes aqui na igreja. Nunca toque no seu filho nervoso. Conte até 10 antes de tomar qualquer atitude, seja física, seja verbal. Nunca fale com cabeça quente. Conta até 10, isso. Por quê? Paciência é uma virtude que tem que ser cultivada. Não estou falando tolerância com erro, não é isso, gente. Mas tem que insistir. Porque quando a gente estoura, a gente perde a razão. E é interessante que esse pai demonstrou paciência. Eu vi um vídeo muito legal, que eu vou mostrar para vocês, sobre paciência. Clica aí, Ronald, olha que legal. Oi. Paciência. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma vida melhor. Não, cara, só imagina, você fez a calçada todinha, né? Por muito menos a gente perde a paciência. Ai, gente. Sabe, pai tem que ser paciente. Pai tem que ser paciente. Não estou falando de ser tolerante com o erro. Eu estou dizendo ser paciente no tratamento. Conte até 10 sempre. Porque lembre, Deus é paciente com você. Deus não é paciente com você, querido? Ou você tem coragem de dizer que Deus não é paciente? Finalmente, última. Disse o pai, meu filho, falando para o filho mais velho que estava reclamando. Você sempre está comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque o seu irmão, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Interessante no texto, o irmão mais velho, ele trata do irmão mais novo assim, esse seu filho, ele nem fala que é irmão dele, ele fala esse seu filho, né? Típico, né? Acontece muito em casa, né? Quando o pai tá bravo com a mãe, aí fala pro filhinho, ah, sua mãe tá querendo fazer isso com você. Mas o pai fala, o seu filho. A última qualidade desse texto que eu vejo do pai, é que é um pai conciliador. Isso é muito legal, né? O verdadeiro pai não fica criando fusquinha entre os filhos, não fica incentivando competitividade para que ganhe no mundo do trabalho. O verdadeiro pai quer os filhos juntos, quer que os filhos se amem. Isso é uma coisa que eu louvo a Deus que meus pais conseguiram fazer com a gente. Somos 4 filhos, né? Nós temos diferenças, né? Até religiosas, mas a gente se respeita, a gente se ama. E eu digo, meu pai, nesse ponto, ele, foi nosso. E que pai que não fica feliz quando os filhos se respeitam e se amam? Porque esse é uma das qualidades do ministério do pai. Quem tem só um filho, viu, André, Ana, pode arrumar mais uns 2 para poder fazer conciliação entre os filhos. Entendeu o recado? Entendeu, Raquel? Entendeu, Tati? Para completar o ministério. A Marina e eu já tem 2, então... Entendeu, Patrícia, Ezequiel? Não é difícil fazer conciliação? Mas não é gostoso demais da conta? Agora, para fazer conciliação entre filhos tem que ter mais de um. Brincadeira. Vamos lembrar as qualidades do pai, então, gente? Pai da Bíblia, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o pai do filho perdido, foi justo, foi generoso, foi compassivo, amoroso, paciente, conciliador. Papai, olha para isso aqui, coloca isso como alvo para sua vida, né? Peça a Deus para te capacitar a ser isso. Ô, pastor, é possível? É possível, porque o Espírito capacita. Eu vou pedir a Deus, me dá condição de ser isso na minha vida dos meus filhos. Por isso que eu acho que o texto de Lucas, se fosse chamar essa parábola, não seria do filho pródigo, seria do pai pródigo. O pai generoso, o pai bondoso e do filho perdido. Para terminar, falta 15 minutos para meio-dia, eu queria só mostrar um videozinho que eu fiquei muito, muito impactado quando vi. Eu falei do meu pai, estou indo ver agora o seu Rock. Por muitos anos, eu só vi os defeitos do meu pai. E eu confesso que eu tinha problema, tanto que eu saí de casa cedo para não continuar brigando com meu pai. Mas sabe, isso é uma tendência humana
terrível que é a tendência do pecado. Ver só o defeito das pessoas. Depois que eu tentei pedir a Deus para capacitar a ver as virtudes do meu pai, minha vida melhorou demais. Porque meu pai tem seus defeitos, mas ele tem muitas virtudes. Eu não sei, querido, se o seu pai é vivo, se o seu pai já morreu. Tenho certeza que você pode lembrar de virtudes do seu pai. Por mais defeitos que ele teve, ele teve virtudes. E eu queria que ao ver esse vídeo você pensasse, depois a gente orasse. Quem já perdeu o papai já se foi, mas quem está com o papai vivo, que a gente comece a valorizar nosso pai pelas virtudes que ele tem. E, apesar dos defeitos, lembrar que ele é nosso. Esse vídeo é muito bonito, também é da Tailândia. Eu gosto muito dos vídeos que os tailandeses fazem, porque eles têm uma abordagem muito legal. Eu vou traduzir de novo também do tailandês para vocês. É o vídeo da menina, do adolescente, que morria de vergonha do pai. Isso é muito comum, né? Ela tinha vergonha do pai porque o pai era surdo. E na escola faziam bullying com ela, zoavam com ela, porque o pai dela, para muitas culturas, o surdo é burro, né? O surdo é idiota, sabem disso, né? Muitas culturas acham que a pessoa surda ela tem deficiência mental. E essa menina tinha vergonha do pai. Olha que vídeo legal, depois eu queria terminar orando. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้ Alguém que não fosse surdo-mudo. Pregaram na placa, na costa dela. Seu pai está morto, seu pai é um surdo. Um pai que pudesse ouvir as minhas expectativas, os medos que eu tenho da vida. Um pai que me entendesse. Eu queria ter um pai assim. Um pai com quem eu pudesse conversar e que me entendesse quando eu falasse. Falando para ajudar a filha dele, falando em língua de sinais, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma casa que eu posso dar. Minha filha, por favor, ajude minha filha. Aí é um flashback falando, né? Se você comer mais, você vai crescer, minha filha. Tenha um bom dia na escola. É o aniversário da minha filha hoje, falando com os clientes dele. E ele fez um bolinho para ela. Feliz aniversário, filha. Eu nasci surdo-mudo. Eu me sinto muito por isso. Eu consigo falar como os outros pais. Mas eu queria que você soubesse que eu te amo demais. O dinheiro não come meu sangue. Diz assim que há pais que não são perfeitos, mas o amor de um pai é sempre Eu gostei muito desse vídeo, né? Porque mostra um pai imperfeito, né? Surdo, mudo, que não consegue nem se comunicar, mas o amor dele é perfeito. Vamos orar. Baixe sua cabeça, por favor. Queria que você lembrasse agora do seu papai. Não sei se ele está vivo, se ele já se foi. Com certeza ele tinha suas imperfeições, ele tem as suas imperfeições. Mas eu queria que você agradecesse a Deus por ele, pelo seu pai. Por tudo que ele fez por você, por cada noite de sono que ele perdeu para cuidar de você. Às vezes com dificuldade de demonstrar carinho, mas pelo carinho que ele tem por você. Os pais não são perfeitos, mas o amor deles é perfeito. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o nosso Pai. E Tu és o único Pai que é perfeito. E o Senhor deu essa tarefa tão gloriosa para os homens serem pais e espelharem essas virtudes que estão no Senhor. Somos incapazes, ó Deus, pelas nossas forças de fazermos isso, mas sabemos que Teu Espírito nos capacita a isso. A sermos pais justos, generosos, amorosos, compassivos.
Ó Deus, sermos pais conciliadores. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar que o Senhor faça isso em nossas vidas. Ó Deus, e em nome de Jesus também, na condição de pai, eu quero agradecer pelos filhos que o Senhor nos deu. Ó Deus, agradecer porque, apesar das nossas falhas, o Senhor nos deu força para criá-los. E que o Senhor capacite a todos que ainda estão criando seus filhos, que façam da melhor forma possível. Te agradecemos mesmo por cada papai e cada pai que está representado aqui nessa igreja. Que a tua graça seja sobre ele nesse instante. Que o Senhor o abençoe. Abençoe cada pai com saúde. Dê do Senhor Amaro, Pai, com 100 anos, Pai da Silvia. Até o pai mais novinho dessa igreja. Abençoe ricamente. Que a tua graça seja derramada sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém.